Boa noite a todos. Nós vamos continuar estudando o Evangelho aqui com o capítulo 8º, Bem-aventurados que têm puro coração. E nós vamos começar com o item 7, que é uma pergunta e o comentário de Kardec. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Vamos rever aqui de forma mais vagarosa. Cumpre-se, se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual. Nós estamos aqui, encarnados, nesta presente existência, para avançarmos. Nós somos espíritos em constante evolução. Espíritos que não retroagem, que não se degradam, que podem estar numa determinada existência, numa condição, e retornar, por causa das provas que pediu, em outra existência, numa situação em que terá talvez mais desafios. Mas isso não significa que esse espírito tenha se degenerado. Nós estamos sempre evoluindo. Nós escolhemos as nossas provas para que nos tornássemos espíritos melhores. Se nós impormos limites para as nossas possibilidades de avançar, nós estamos criando obstáculos para que nós mesmos fiquemos estacionados. Devemos buscar, diante da presente encarnação, diante das oportunidades e das dificuldades, formas de nos tornarmos espíritos melhores. O fato de criarmos mentalmente obstáculos para as nossas conquistas, evidentemente que dificultam, que atrasam a jornada que nós pretendíamos ter nessa encarnação. Eu já destaquei isso algumas vezes, mas é sempre importante repetir. Quando eu digo que não sou capaz de fazer algo, eu criei o obstáculo. Eu coloquei um tijolo na minha frente, que vai me fazer tropeçar. Porque toda hora que eu estiver diante daquilo que eu me propus a melhorar, seja num quesito moral, por exemplo, se eu sou muito impaciente, se eu sou muito ansioso, se eu me irrito facilmente, e eu digo, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu tenho sangue quente, e vai colocando várias justificativas, várias desculpas para que não mude. Mesmo que esse comportamento esteja fazendo com que as pessoas ao seu redor tenham uma vida mais difícil. Ou nós mesmos, devido a esse comportamento, nos tornamos uma pessoa amarga, de difícil convivência. Mas foi esse tijolo que nós colocamos à nossa frente. E se nós dizemos, eu não tenho capacidade de concentração, eu não consigo estudar nem a doutrina espírita, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, eu não consigo vir aqui participar de um curso, mas um tijolinho que está colocando. Por quê? Quem não tem capacidade? Todos temos capacidade. Talvez em uma área ou outra tenhamos que nos esforçar mais,
porque estaremos saindo daquela região que nos deixa confortável. Mas não, nós temos que seguir em frente. Todos fomos criados com a possibilidade de melhorarmos, de aprendermos mais, de vivenciarmos, de exercitarmos aquilo que estamos aprendendo. Ah, eu não sou capaz de perdoar. Mais um tijolinho. Ah, eu não entendo por que eu tenho que perdoar. Quando nós sabemos que a reencarnação nos permite que, através de contatos com pessoas com que talvez tenhamos problemas no passado, tenhamos assim a chance de nos reconciliarmos e retornarmos à harmonia. Ah, eu não sou capaz. Mais um tijolinho. De tal forma que ao final da nossa existência, talvez nós estejamos enclausurados, cercados por muros que nós mesmos criamos. Não vamos nos limitar. Cumpre aqui que se faça uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece. O esclarecimento é o que a doutrina espírita se propõe a fazer, com respeito à nossa própria existência. Estamos aqui para quê? É para pagar as dívidas do passado? Não é dessa forma. Não é dessa forma que nós devemos entender a oportunidade da nossa encarnação. Evidentemente que tudo o que plantamos, nós vamos colher. É natural. Mas, novamente, como eu também já falei várias vezes, se eu vou plantar um limoeiro, eu vou colher limão. Não vai dar para colher outra fruta, porque eu plantei o limão. Mas o que eu vou fazer com aquele limão? Eu vou ser obrigado a chupar aquele negócio azedo e fazer cara feia e reclamar que Deus é ruim? Absolutamente. Deus não está fazendo com que nós venhamos a sofrer. O sofrimento vem da nossa imperfeição. Se nós escolhemos colher o limão nesta existência, porque nós escolhemos as provas, nós plantamos um limoeiro em outra existência, mas se não estamos em condições de resgatar de forma plena nessa existência, talvez passemos por outras experiências até que tenhamos a condição de colher aquele limão. Mas isso não significa também que eu não possa pegá-lo e fazer a limonada, ou fazer a torta de limão, que eu já disse que eu prefiro a limonada. E tornar, então, aquele problema como, na verdade, um instrumento de melhoria, para que atinjamos a perfeição. A justiça divina assim se processa, e o espírito precisa se esclarecer, para que tome as decisões de forma mais madura. A maior parte de nós, espíritos, ainda estamos, talvez, numa infância do desenvolvimento. À medida que amadurecemos como espírito, não considerando uma única existência, nós vamos tendo maiores possibilidades de entendimento e de buscar o caminho que nos permita evoluir mais rapidamente. A alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Nós fomos criados simples, ignorantes. O princípio inteligente, o princípio espiritual foi criado dessa forma. E, em algum momento, ele se individualizou e começou a sua jornada através de mundos materiais para que fosse guindado a condição de espírito. E daí, com a consciência de si mesmo,
começa mais rapidamente esta evolução e a sua responsabilidade aumenta na medida que aumenta o seu livre-arbítrio. Agora eu posso escolher, então eu tenho que assumir as responsabilidades pela minha escolha. O que não acontecia quando esse princípio espiritual vivia em formas de vida inferiores. E continuamos essa jornada até a angelitude, quando então teremos nos livrado dessas imperfeições que nós adquirimos desde o momento da criação. Fomos criados perfectíveis, mas simples, sem conhecimento. E nessa jornada, em contato com o vício, em contato com a virtude, nós vamos adquirindo as características que nos tornarão melhores. Nessa caminhada, às vezes nos equivocamos, e por isso que temos a chance de irmos burilando esses vícios, essas dívidas que venhamos a contrair, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. A vontade é a alavanca da nossa transformação. Nós não vamos sair do lugar se nós não mobilizarmos a nossa vontade para irmos para algum lugar. Se nós, novamente, deixarmos nos levar pela opinião dos outros, de forma frágil, aceitar simplesmente, sem raciocinar, as proposições que, por exemplo, a doutrina espírita lhe oferece, nós ficaremos estacionados. Porque a fé raciocinada se exerce também pela vontade. Muitos de nós chegamos à casa espírita para ouvir e não paramos para refletir, para pensar sobre aquilo que é exposto. Nós temos que ter vontade para fazer isso. Simplesmente sentar passivamente, sem pensar, não vai nos transformar. Vir aqui aos sábados, assistir o Evangelho, tomar o passe, beber a água fluidificada e não regenerarmos internamente, não mudarmos internamente, não nos fará pessoas melhores. Não permitirá que nós saiamos do nosso status quo atual para um mais elevado, que é o nosso objetivo. Que eu digo que é o nosso único karma, porque nós não entendemos na doutrina espírita que existe karma. Não existe nada predestinado. Existe a lei de causa e efeito. Se eu jogar, também já falei várias vezes aqui, mas eu sempre gosto de repetir, para deixar bem claro, e para que nós não venhamos a confundir a doutrina espírita como aquilo que acreditávamos no passado, que se fizer o bem vai para o céu, se fizer o mal vai para o inferno. Não é assim no entendimento da doutrina espírita. Então, se eu jogar um tijolo para cima, pela lei da gravidade, ele vai cair na minha cabeça. É Deus que quis que caísse na minha cabeça? Deus, através das leis naturais, permite que o tijolo, pelo menos no planeta Terra, com a lei da gravidade, ele retorne. E se eu cometi este equívoco e continuar errando, isto é, não sair da posição, o tijolo vai cair na minha cabeça. Eu vou me machucar. Mas a culpa é minha. Eu tinha a opção, eu tinha o livre-arbítrio. Portanto, o determinismo, o karma, não existe nesse sentido moral.
a não ser que as consequências dos nossos atos nós seremos responsabilizados. Mas as maneiras, as diferentes formas de resgatar ou de corrigir as nossas imperfeições, essas são inúmeras. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo de alimentar, que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. O nosso desejo firme de melhorar vai fazer com que nós aprendamos a cultivar sempre pensamentos mais nobres, pensamentos mais elevados. Em muitas ocasiões, nós nos condicionamos. Nós vemos uma notícia ruim, nós passamos por alguma dificuldade e nós já nos condicionamos a colocarem a culpa em outra pessoa. A psicologia estuda isso. Eu transfiro a culpa. Se eu tropecei na rua, a culpa é da prefeitura. Se eu tenho dificuldades no trabalho, a culpa é da chefia. Se eu tenho problemas no lar, geralmente é do cônjuge. Nós nunca olhamos para nós mesmos. E esse pequeno passo de conhecer a nós mesmos é fundamental para que nós possamos, então, buscar qual a melhor forma de agir e de pensar. Porque esse condicionamento de sempre colocar a culpa nos outros é difícil de liberar dele, porque cultivamos, talvez, de encarnações anteriores. E precisamos quebrar isso, precisamos evoluir, precisamos pensar de uma forma mais clara, objetiva e madura em relação aos nossos problemas. E finalizando, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, noutro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos das pessoas. Que seja feita a vontade do Pai. Boa noite a todos.